Olá, boa tarde, graça e paz a todos, espero encontrar todos muito bem nessa tarde maravilhosa, tá um sol delicioso aqui. Irmãos, vou fazer a leitura hoje para nós compartilharmos uma palavra lá no livro de Josué. Eu vou dizer uma coisa, por muitos anos eu fiquei tentando fazer a leitura da Bíblia em um ano para cumprir, porque todo mundo falava, então eu tentava fazer a leitura de 3 capítulos durante o dia, e se eu não me engano eram 4 capítulos aos finais de semana, mas irmãos, aquilo estava parecendo assim, uma coisa que eu tinha que cumprir, sabe? Eu falava, meu Deus, só li 2 capítulos, eu tenho que ler mais um, e não avançava. Aí eu fiquei, Deus, e agora? Né? Eu quero fazer toda a leitura da Bíblia, a gente precisa conhecer da tua palavra. Aí me veio uma estratégia à mente, eu faço a leitura agora, dentro do meu tempo, geralmente pela manhã, no café da manhã, ou às vezes no final da noite, mas sempre a leitura pela manhã e às vezes mais um pouco no final da noite, mas a da manhã é oficial. E assim, formiguinha. E assim nós estamos caminhando, todo o Novo Testamento, estou na leitura do Antigo lá em Josué. E eu vou compartilhar com vocês hoje, então, Josué 21, finalzinho, tá? Capítulo 21, lá no 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E possuíram e habitariam a terra, que a possuiriam e habitariam nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados. Em algumas versões fala paz, tranquilidade, foi o que o Senhor entregou. Conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel deixou de se cumprir. Nenhuma delas falhou. Tudo se cumpriu. Amém? Irmãos, esse livro de Josué, nós vamos caminhar um pouquinho, tá? Esse livro de Josué, ele começa lá no comecinho, lá atrás, se eu não me engano, no capítulo 19, por aí. O Senhor começa então a distribuição das terras, de tudo que tinha prometido ao povo, né? Eles fazem muitas conquistas e tal. E o Senhor começa então a distribuir essas terras. E aqui no final já do 21, quando ele já distribuiu terra para todas as tribos que estavam com Josué, nós podemos ver que finaliza, fecha um ciclo. Então ele diz, o autor de Josué diz o seguinte: nada, absolutamente nada do que o Senhor disse que faria, ele deixou de fazer. Tudo se cumpriu. E ele diz mais, ele diz que o Senhor entregou todos os inimigos nas mãos dos povos, e ele diz que deu a eles paz, descanso, nas fronteiras das terras que eles tinham conquistado, que eles tinham herdado. Ou seja, nós podemos ver aqui o cuidado de Deus. E é um cuidado maravilhoso, porque tudo que o Senhor entrega nas nossas mãos, Ele cumpre não somente em nos entregar, mas que também nós tenhamos paz naquilo que nós recebemos da parte dEle. E quantas vezes a gente está com alguma coisa, alguma ideia na cabeça, pensando a respeito de algo, mas aquilo nos angustia, aquilo nos deixa apreensivos, nervosos. Será que Deus está nesse negócio? Vale a gente pensar um pouquinho. Porque aqui nos assegura o que o Senhor prometeu que entregaria nas mãos dele, nada, nenhuma letra, nenhuma vírgula da palavra dele falhou. Tudo ele cumpriu. E nas fronteiras e na terra onde eles habitavam houve paz, tranquilidade, repouso, que foi o que nós lemos nessa versão. Então, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos objetivos, eles estão encontrando paz, descanso, repouso na presença do Senhor? Nós estamos tranquilos com tudo isso que nós temos, com o que nós conquistamos, com o que nós temos de conquistar? Deus está nesse negócio? É uma situação para nós refletirmos. Eu li hoje pela manhã esse capítulo e eu pensei, eu vou compartilhar, vou gravar um vídeo a respeito, porque é algo realmente para nós meditarmos, porque às vezes a gente está na loucura do dia a dia
e simplesmente sai fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, e o Senhor não está naquilo. Irmãos, quando o Senhor não está, tem uma grande possibilidade de mais à frente a gente quebrar a cara, dar errado, ter que voltar para trás, ter que refazer novamente e tantas outras coisas. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, cada vez que nós tivermos em tentar alguma coisa, pensar, projetar, nós incluamos primariamente o Senhor nesse negócio. Por quê? Se o Senhor estiver, nada vai dar errado. A Bíblia nos diz que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Olha o cabelo arrepiado, o vento. Nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Então que nós passemos, aquele que ainda não faz, a incluir o Senhor Jeová nos nossos planos. Deus, eu estou pensando em fazer isso, mas eu só vou fazer se o Senhor estiver comigo nesse negócio. Porque se o Senhor não estiver, nem vou, que nem foi com Moisés. Moisés, não nos faça sair desse lugar se o Senhor não estiver comigo. E o Senhor disse, eu vou enviar. O Senhor, a sua presença manifesta, precisa estar conosco, não aceitamos menos que isso. Então que nós possamos a cada dia, ao iniciar os nossos negócios, planejar os nossos objetivos, colocar o Senhor em primeiro lugar, pedir a ajuda dele em nome de Jesus, para que os nossos planos prosperem, para que vá além, para que nós tenhamos descanso, repouso, quando nós finalmente alcançarmos aquilo que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus. Eu agradeço, tenha uma excelente tarde, deixa um joinha se você gostou, curte, comenta e vamos que vamos. Uma excelente tarde a todos. Shalom.